Nós vamos conversar ao vivo com o senador Alessandro Vieira, que foi integrante da CPI da pandemia. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, como fazer para que o relatório que vocês aprovaram ontem na CPI tenha consequências práticas, responsabilizando aqueles que foram, que tiveram indiciamento recomendado pela CPI? É preciso, ao mesmo tempo, confiar e cobrar os outros atores políticos e técnicos que vão passar a atuar agora. Nós temos a necessidade de atuação da PGR, do Ministério Público Federal de primeira instância e, eventualmente, da Câmara dos Deputados. O trabalho da CPI se encerrou. Agora começa um trabalho de fiscalização que é comum para qualquer cidadão, qualquer parlamentar. Senador, e de que maneira exatamente poderia ser esse trabalho de fiscalização a ponto de garantir que essa história não termine apenas dentro dos 6 meses de comissão parlamentar de inquérito? A expectativa do senhor é que tenha ali uma celeridade ou que a gente acompanhe muito a passos lentos o desenrolar dessa história? O histórico aponta para a lentidão, né? Infelizmente, nosso Poder Judiciário, os órgãos de controle, em regra, atuam de uma forma muito lenta. A expectativa que nós temos é que a gravidade dos fatos, que é imensa, a cobrança da sociedade, a fiscalização do parlamento e da imprensa faça com que esses atores se movimentem mais rapidamente, em particular o presidente, o Procurador-Geral da República. Mas, repito, o histórico, infelizmente, não favorece. Senador, bom dia. Luciana falando aqui. Queria entender agora, falando já do PGR, da Procuradoria-Geral da República, queria entender qual é a estratégia caso esse relatório, por exemplo, algumas denúncias não sejam aceitas. Tem alguma forma de pressionar a PGR? Não se trata de pressionar. Existe uma hipótese de você tentar substituir essa ação no caso de inércia. Isso nunca foi feito na esfera da Procuradoria-Geral da República, mas é uma previsão, enfim, processual de que você pode, na condição de vítima, substituir o procurador na hipótese de inércia. A gente tem uma expectativa de que não seja necessário. O Constituinte criou algumas figuras com poderes absolutos porque não conseguiu prever que essas figuras poderiam agir de uma forma irresponsável, política. Vou dar 2 exemplos. O PGR é o único que pode fazer a denúncia contra o presidente, na mesma medida em que o presidente da Câmara dos Deputados é o único que pode despachar o andamento de um pedido de impeachment. Esse é o tipo de defeito do sistema que precisa ser corrigido, porque ninguém na democracia pode ter poderes absolutos. Senador, o senhor conhece inquéritos policiais como poucos, foi delegado por muito tempo. A partir deste conhecimento de inquéritos de diversas naturezas, como é que o senhor avalia, do ponto de vista jurídico, a sustentação do relatório? Porque nós estamos falando de um organismo político, né? Natural, qualquer CPI tem um componente político muito importante também. Agora, tentando abstrair desta questão política, do ponto de vista jurídico, o senhor acha que o relatório final da CPI está bem sustentado para dar às autoridades que vão recebê-lo agora instrumentos para que elas levem adiante as investigações? Sim, o relatório tem provas robustas, né? Um inquérito, tanto faz se é um inquérito parlamentar ou policial, tem por objetivo reunir provas, reunir evidências, juntar os fatos e apresentar os fatos a quem vai depois fazer o processo, vai fazer a denúncia. Isso foi feito com maestria. Nós comprovamos que o governo federal, deliberadamente, por uma escolha política do presidente da República, retardou a compra de vacinas e se recusou a orientar, a informar, a comunicar para o cidadão brasileiro as formas de proteção, como se proteger, a gravidade da pandemia. Ele fez o contrário, ele incentivou a contaminação. E isso é confesso. Nós temos mais de 200 vídeos onde Bolsonaro, de forma muito clara, assume a sua percepção de que era melhor contaminar rapidamente a população. A gente lembra disso no começo da pandemia, a história do Osmar Terra, daqueles outros, enfim, daquelas outras figuras deploráveis que estavam ali no entorno do presidente da República, que tinham essa tese da busca natural da imunidade de rebanho e que continuaram persistindo e persistem até hoje nessa tese. Talvez seja a descoberta mais impactante, não é só o fato de errar no começo, quando existia dúvida. É persistir no erro por uma mistura de maldade, vaidade, arrogância, que impede de reconhecer que estão errados e que esse erro custa a vida das pessoas.
Senador, aproveitando a oportunidade interessante de poder tê-lo aqui em nossa programação e ouvi-lo a respeito da votação de ontem do relatório, no fim das contas o relatório leva aí o nome de pelo menos 80 indiciados, o que é um número enorme do ponto de vista, ao menos meu, que estou vendo aqui de fora como uma telespectadora da comissão. Do ponto de vista do senhor, que faz parte da comissão, considera que 80 indiciados, na verdade 81, né, falando com mais exatidão, é um número aceitável ou a CPI avançou demais nos limites e acabou que o número perdeu ali um pouco o limite do que poderia ser aceitável, já que é muita gente indiciada? Como é um trabalho coletivo, esse número de indiciados corresponde ao entendimento da maioria. A minha posição individual, que eu fiz questão de formalizar, o documento está lá na CPI, apontava alguma coisa em torno de 18 a 20 indiciados. Mas a escolha e os indiciamentos que foram feitos, além desses 18 ou 20 que eu tinha mencionado, não são absurdos, não configuram abuso, são apenas percepções dos fatos de uma forma diversa. Eu preferia concentrar naquilo que é mais relevante. O colegiado entendeu que era importante marcar posição com relação a todas as situações possíveis. Isso levou a esse número de 80 indiciados. Senador, eu queria falar sobre um desses indiciados, que é o presidente Jair Bolsonaro. Desses 9 crimes em que ele é acusado, qual desses crimes o senhor acha que não tem como, que temos provas robustas, temos materialidade da prova, que não tem como ser recusado pela Procuradoria-Geral da República a essa denúncia? Você tem vários crimes nessa condição, Luciana. Você tem, por exemplo, a incitação ao crime. O presidente Bolsonaro, praticamente todos os dias, orientou e estimulou os brasileiros a descumprir ordens legais de prefeitos, governadores. O próprio Bolsonaro descumpriu pessoalmente restrições sanitárias, isso também é um crime, está provado. E o mais grave de todos, que é a questão da epidemia agravada pelo resultado morte. É claro que o Bolsonaro não inventou a pandemia, ele não criou o vírus. Mas ele também, muito claramente, acelerou a propagação do vírus na medida em que ele defendia uma contaminação rápida. Isso é falado pela própria boca do presidente da República. Quanto mais rápido as pessoas se contaminam, mais rápido acaba a pandemia, menor é o impacto para a economia, menor é o impacto para os projetos políticos de Bolsonaro. E essa visão é totalmente errada, ela é antiética, imoral, criminosa. Ela gera mortes, porque a consequência de uma contaminação muito rápida é um número muito grande de doentes, de pessoas contaminadas, internadas e mortos, numa progressão matemática. Isso foi percebido no mundo inteiro. E aqui não. No Brasil continua com o absurdo de dias atrás você ter novamente um ataque frontal à segurança das vacinas. Esse é o nosso presidente da República. Foi eleito democraticamente, merece respeito o cargo que ele ocupa, mas ele faz escolhas e se porta de uma forma absolutamente inaceitável. Não dá para você aceitar um presidente afirmando em rede nacional, através das suas redes, falando instantaneamente com milhões de brasileiros, que ao se vacinar você tem risco de contrair a AIDS. Ele não é um moleque de internet, ele não é uma criança irresponsável. É um homem adulto, presidente da República. E ele tem que ser responsabilizado quando ele comete absurdos dessa natureza. Nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, integrante da CPI da pandemia, aqui na CNN. Senador, bom dia, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até. Obrigada, senador. Acabei de citar aqui, só reiterando, Rafael Colombo me ajudou na memória, eu citei 81, mas com a retirada do senador Heinz, 80 indiciados no relatório final da CPI da pandemia e que de agora em diante nós vamos acompanhar os desdobramentos.